Ei, pessoal, boa noite. Todo mundo sabe, né? Tem sido amplamente divulgado, né? As questões em face, as precauções que todos nós, enquanto sociedade, a gente tem que tomar em função do Covid-19 ou coronavírus. E por essa razão, as nossas atividades elas vão de certa maneira ser suspensas por algum período até que isso se estabilize, até que de uma certa forma as autoridades de saúde possam então nos dar uma segurança maior quanto à não proliferação, contaminação do vírus, mas de qualquer maneira é parte do trabalho do professor manter com seus alunos dentro das possibilidades, das limitações, mas é necessário manter com os alunos, de alguma maneira, algumas orientações e a tecnologia nos auxilia perfeitamente quanto a isso. Então, de certa maneira, esse vídeo ele é destinado aos meus alunos de 7º ano e o objetivo dele é, de certa forma, realizar a correção de 4 atividades que foram propostas aqui no material do Etapa, da página 229, ok? Desse material aqui, do sistema Etapa, o volume número 1. São 4 exercícios que tratam do tema da Contra-Reforma católica. Então, nós temos 4 questões na página 229 e eu vou responder e comentar aqui nesse vídeo. Ok? A primeira pergunta é: o que foi a Contra-Reforma? Olha, pessoal, a Contra-Reforma é uma resposta da Igreja Católica ao processo que foi levado a cabo por Martinho Lutero, João Calvino ou mesmo o Estado britânico naquilo que ficou conhecido como Reforma Protestante. Então, a Contra-Reforma, a palavra contra ou anti, de certa forma, é uma contrariedade àquilo que a Reforma Protestante se colocou, no sentido de crítica não só às práticas do catolicismo, mas especialmente à autoridade papal, à autoridade dos papas. Então, a Contra-Reforma, de certa maneira, ela identifica esse momento histórico, ok? Aqui no século XVI, em que a Igreja Católica vai ter que realizar, vamos dizer aí, ela vai ter que dar uma resposta à Europa, vamos dizer assim, à cristandade, a tudo aquilo que a Reforma se propôs. Todas as formas de crítica levantadas no processo de reforma protestante, né, de certa maneira vão encontrar como resposta, né, essa contra-reforma. Então, a contra-reforma ela é algo que é interna, né, que é um movimento interno da Igreja Católica, de resposta a tudo isso. Ou seja, a reforma protestante, a separação do cristianismo dentro da Europa, lembrando que a cristandade ela já havia sido separada em outros momentos históricos. Por exemplo, no século XI, a gente teve o cisma do Oriente, que dividiu a igreja cristã em católica na Europa e ortodoxa no antigo Império Bizantino, ok? Então, de uma certa maneira, essa nova cisma, essa nova divisão no século XVI é uma das características primordiais, marcantes da modernidade. A reforma protestante ela é, de certa maneira, um contínuo, vamos dizer assim, ela é um processo que está intrínseco ao processo de construção da modernidade. Então, em meio a todas as críticas, questionamentos e divisão provocada pela reforma protestante, inclusive até guerras, inclusive até sangue, derramamento de sangue, sobretudo, por exemplo, na Alemanha, né, inclusive com revoltas campesinas inspiradas nas ideias de Lutero,
Então, a igreja, de certa maneira, ela tinha que dar uma posição quanto a isso. E esse posicionamento interno da Igreja Católica, né, frente a essa reforma, é o que a gente conhece como contra-reforma ou reforma católica, certo? Bom, a segunda questão pergunta assim: quais foram os 4 pilares da contra-reforma? Então, a questão pergunta quais são os 4 pilares da contra-reforma. Ou seja, a contra-reforma ela pode ser entendida, vamos dizer assim, ancorada em quatro eventos históricos importantes aqui. Então, cabe a gente destacar esses 4 eventos históricos. Primeiro é a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola. Em seguida, a reorganização da Santa Inquisição, o Concílio de Trento e a criação do Index, que é o Índice de Livros Proibidos. Agora vamos tratar aqui, especialmente aqui, desses 4 pilares de uma forma resumida. Então, a Companhia de Jesus, pessoal, ela foi criada por Inácio de Loyola, um espanhol, e que se colocou inteiramente à disposição da autoridade papal. E o Inácio de Loyola, a ideia de Companhia de Jesus, inclusive eu já falei isso em sala de aula, a ideia de companhia é uma ideia cuja inspiração é militar, ou seja, é como se ali estivessem sendo alinhados, agrupados, soldados de Cristo, ou seja, homens dispostos a defender a doutrina católica, os princípios, os valores católicos, sob a autoridade do Papa e levar esse cristianismo aos pontos, vamos dizer assim, mais equidistantes, né, da cristandade. Não é à toa que também em sala de aula eu comentei com vocês que a Companhia de Jesus ela realizou um trabalho marcante nas Américas. Sobretudo, vamos pegar um exemplo aqui, em terras brasileiras, com as missões jesuíticas, e como elas foram cruciais no sentido de, vamos dizer, de uma evangelização, de uma aculturação estabelecida entre os indígenas, ou seja, são os jesuítas que vão estar na linha de frente, né, desse evangelismo no Novo Mundo, na América Portuguesa e na América Hispânica, certo? E no século XVIII vão encontrar uma resistência forte frente ao Estado português, que vão expulsá-los do território brasileiro. Mas aí já é uma outra conversa. Então, a Companhia de Jesus, ela é uma ordem dentro da igreja, uma ordem monástica, ok? Vinculada à igreja, é uma ordem católica, né? Que está ali para defender realmente, como se estivesse numa batalha espiritual, né? Os valores e a doutrina e os princípios do catolicismo, ok? E o concílio de Trento, gente, ele... Primeiro, vamos estabelecer o que é um concílio, né? Um concílio é uma reunião que envolve, vamos dizer, os altos membros do clero católico. Geralmente um concílio é estabelecido, é convocado, né, para tratar de questões que são consideradas cruciais, fundamentais na teologia, na doutrina cristã católica. Então esse concílio vai ser convocado, ele vai se estender por um longo período de 1545 a 1563, e nesse longo período, o que ele vai determinar? Ele vai determinar nada mais, nada menos do que a reafirmação daquilo que a Igreja Católica entendia como princípios e valores e práticas que já haviam sido questionadas pelos reformadores protestantes. Então, por exemplo, Martinho Lutero, uma das críticas que ele fazia, de certa maneira,
era quanto à autoridade papal e da questão das obras, ou seja, para buscar a salvação da alma, o fiel, muitas vezes, através de boas obras, e isso envolvia, por exemplo, o pagamento de indulgências, que é a compra do perdão dos pecados, e a igreja ela se utilizou disso e muito nos tempos modernos, inclusive o Papa, acho que se não me engano, o Papa Leão X, ele estabeleceu uma indulgência plena que foi em que cujo lucro, cujo rendimento acabou possibilitando uma reforma, uma ampliação, né, da, da capela de São, aliás, da Catedral de São Pedro em Roma, né, dentro do Vaticano. Então, assim, Lutero questionava muito isso e para Lutero essas obras não faziam sentido, bastava ao cristão manter de forma sólida a sua fé. E bastava a fé, e essa fé ela só se realiza mediante uma clarividência quanto aos princípios bíblicos e tal, e por isso o Lutero ele tem o interesse de uma certa maneira, democratizar essa teologia, essa doutrina. Então, a Igreja Católica ela sofre muitas críticas nesse processo de reforma, justamente porque ela se apega a uma linguagem que não é a linguagem popular. Ela se apega a uma linguagem erudita que é o latim, uma linguagem dos antigos romanos. Então, toda a missa, todo o ritual católico era mantido na língua latina e o texto bíblico que se usava era a Vulgata. E o que é a Vulgata? A Vulgata é a tradução, se não me engano, de São Jerônimo, né, das línguas antigas, né, das línguas hebraicas e tal, para o latim. E essa Bíblia, então, era lida, era com ela, né, lembrando que não havia imprensa durante longo tempo. Gutenberg vai trazer essa novidade no século XVI, né, a prensa metálica, e até o surgimento dessa técnica, dessa ferramenta, a imprensa, os livros são copiados, são reproduzidos, melhor dizendo, são reproduzidos manualmente. Né? Então, essa era uma crítica. E o que fez o Concílio de Trento? Ele reafirmou essa prática da igreja. Então, o Concílio de Trento, de certa maneira, é uma longa reunião da Igreja Católica cuja definição é a reafirmação daquilo que ela já apresentava enquanto práticas. Então, o celibato clerical, que é a proibição dos padres a contrair matrimônio, o próprio Lutero vai romper com isso, vai se casar com uma freira. Ele era um monge católico no início, no princípio, ele era um teólogo, um monge católico, e no final, já com a sua igreja luterana reformada, né, e de certa maneira é bom sempre salientar isso, que Lutero, de princípio, ele nunca ele teve como objetivo inicial o rompimento com o catolicismo e a criação de novas igrejas cristãs. Ele queria era que a igreja retornasse a práticas, a valores que estavam lá no chamado cristianismo primitivo, dos tempos de Cristo, que valorizava a humildade, a pobreza, a atenção aos pobres, e de certa maneira um evangelismo muito mais democrático e não um evangelismo hierarquizado, né? Então a igreja, vale lembrar, a igreja nos tempos medievais ela se coloca, é claro que a gente está tratando dos tempos modernos, mas por séculos na Idade Média a igreja se coloca como um poder temporal, um poder secular. Os papas são muito mais líderes políticos, militares que fazem guerra, que buscam poder, do que como líderes espirituais, como exemplos de virtuosismo, né? Então, de certa maneira, essas críticas que foram levantadas na Reforma Protestante, elas
na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, a igreja ela não assumiu mudanças, de certa maneira, pelo contrário, ela vai se reafirmar, ela vai se reafirmar enquanto autoridade e vai manter as suas práticas. A missa em latim, a Vulgata, que, como eu disse, é a Bíblia traduzida dos textos antigos, hebraicos, para o texto latino romano, ok? Manutenção do celibato, toda a autoridade do Papa, dos santos, porque as igrejas, aliás, o próprio Lutero e os protestantes, de certa maneira, como a salvação é uma coisa que o fiel ele atinge mediante a sua fé, então ele não precisa, ele não tem intermediários entre ele e Deus. Então, o culto aos santos e tal é questionado. E no Concílio de Trento se define justamente a manutenção dessas práticas, desses valores, dessas doutrinas, certo? Na realidade, o Concílio de Trento reafirma o catolicismo. E, de certa maneira, falando, toda essa minha fala responde à questão número 3. Quais foram as principais decisões tomadas no Concílio de Trento? Então, como eu falei, né, se manteve o latim como essa língua, né, difundida dentro do catolicismo, dos textos da missa, a autoridade do Papa, o celibato dos padres. E a pergunta número 4, que fala o seguinte: pode-se afirmar que a Contra-Reforma foi importante para a Igreja Católica? E aí pede para se justificar. É claro que é importante. A resposta é sim, e a justificativa é clara. Porque parece um pouco estranho, né, as decisões tomadas no Concílio de Trento, mas na realidade o Concílio de Trento ele manteve a unidade da igreja e ele manteve a autoridade papal. É claro que a igreja antes da Reforma Protestante na Europa ela tem um tamanho, ela tem uma dimensão, e a igreja após a Reforma Protestante na Europa, essa dimensão, ela, claro, ela muda, ela diminui um pouco, ok? Mas mesmo assim, esse concílio ele mantém essa unidade, ou seja, reafirmando seus princípios, doutrina, valores, teologia, práticas, a igreja, mesmo agora menor do que anteriormente, do que antes da reforma, ela se manteve unida, ela se manteve coesa, o que talvez tenha evitado, é claro que a história não trabalha com talvez, com possibilidades, né, aleatórias, mas talvez o Concílio de Trento tenha evitado uma ruptura maior ou um processo de reforma ainda mais intenso que subdividisse ainda mais o cristianismo dentro da Europa, enfraquecendo muito o Papa. O que não ocorreu, os papas continuaram poderosos, fortes, lideranças políticas, militares, dentro da geopolítica europeia e, claro, dentro da geopolítica global, porque o mundo moderno no século XVI é um mundo agora em que também a gente está inserindo novos continentes nessa civilidade europeia aí. Então a gente está inserindo aí a Ásia, a África e principalmente o continente americano aí, certo? Eu espero tê-los ajudado. Se tiverem dúvidas quanto a esse tema, sendo alunos ou não, podem mandar para mim seus questionamentos. Uma boa noite e mantendo a orientação das secretarias de saúde, da OMS, né? Vamos ficar em casa, vamos cuidar da família, vamos evitar aglomerações, vamos manter a higiene das mãos, vamos de certa maneira nos adaptar a essa situação e nós vamos superar isso como sociedade, vamos superar isso enquanto coletividade. Então, vamos manter a higiene das mãos,
vamos no contato, no convívio social, vamos aí, de certa maneira, nos adaptar, né? Então vamos cumprimentar o amigo, a amiga, né, o vizinho, as pessoas, né, à distância, ou até fazendo, que nem eu já vi, fazendo o movimento do Pantera Negra, né, Wakanda Forever, né, ou do Star Trek, né, como é que paz e é meio assim, mas de qualquer maneira, esse é o recado, tudo vai dar certo, a gente vai passar por essa com toda certeza. Até mais.